seja, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Às vezes é difícil a gente falar assim, o que é cultura, né? Mas cultura é aquilo que está ao nosso redor. Né? Tudo que um povo faz é aquilo que está ao nosso redor. Às vezes é difícil de definir, né, o que é a cultura. E a gente sempre aprende assim, que na cultura tem coisas que são boas, né? São coisas que são boas, porque o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Mas às vezes tem coisas que elas são ruins, porque o homem é um ser decaído. E quando a gente tem contato com o Senhor, com as coisas do Senhor, a gente aprende que Ele nos deu padrões diferentes para para perceber as coisas, para agir diferente das pessoas. Tá? Eu vou até contar aqui um caso quando eu era menino, e embora eu assim, a minha mãe era católica, né? E eu cresci na igreja católica, mas na igreja católica você tem a Bíblia, ela está lendo a Bíblia. E eu trabalhava numa empresa, contar aqui quando eu era novo, eu comecei a gostar de uma moça, e aí o meu patrão chegou e falou assim para mim, olha aqui que é o pensamento, né? E eu gostava muito dele, gostava da esposa dele, e ele veio e falou assim para mim, olha, a vida é assim, você tem que ter a sua namorada principal e as outras, né? Foi o que ele falou assim para mim. E aquilo era a cultura, né? A cultura de infidelidade, a cultura de traição. E quando ele falou aquilo foi uma coisa muito ruim para mim, porque eu falei, isso está errado. Isso está errado, não é assim que é a coisa. A fidelidade, ela tem que existir. Mas por que aquilo? Porque eu cresci ouvindo minha mãe ler a Bíblia, ouvindo aquilo que a Bíblia diz, mas ele era uma cultura mundana. Então a gente tem que pensar que existe uma cultura lá fora, uma maneira de pensar que é contrária à palavra de Deus. Mas eu e você vivemos segundo a palavra de Deus. Nós tivemos um encontro, nós sabemos que existe um Deus, que Ele tem um padrão de como nós temos que viver, como nós temos que nos comportar, e que nós não vamos entrar no padrão do mundo. Mas o nosso mundo ele foi muito influenciado pela palavra, por aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia era ensinada nas escolas, como eu já falei em outras ocasiões. Os valores bíblicos, os mandamentos bíblicos, as histórias bíblicas, elas estão lá. E a nossa cultura sempre foi essa cultura influenciada pela Bíblia. Mas cada vez mais, a gente vai vendo que a nossa cultura, ela já rompeu. Vou falar assim uma coisa, ela já faz isso muito tempo, é que os efeitos demoram para acontecer, mas a nossa cultura rompeu com a palavra. A Bíblia não é mais valor para ninguém. Vou aqui são exemplos simples, né? Você sabe que na nossa Constituição Federal está escrito, sob a proteção de Deus. Quando você lê a Constituição, está lá. As pessoas que ajudaram a fazer o documento maior da nossa nação, muitos deles eram crentes, né? E eles então pediram que ali fosse colocado sob a proteção de Deus. Se você olhar algumas notas, você vai encontrar em algumas notas de dinheiro assim escrito, Deus seja louvado. Então o que são essas coisas? São coisas muito simples, mas essas coisas simples, elas têm uma finalidade, mostrar que aquelas pessoas que estavam ali envolvidas nessas coisas, nesse processo, elas criam num Deus, elas confiavam num Deus, elas sabiam que existia um Deus, e elas queriam que essas coisas de Deus estivessem envolvidas ali. Mas hoje você já tem, inclusive, pessoas que são contra tudo isso, né? Contra tudo isso. Hoje existem alguns lugares que nas câmaras municipais se fazia oração ou se lia a Bíblia. Hoje é proibido fazer oração e ler a Bíblia. Já existem pessoas que elas moveram uma ação para tirar do dinheiro, Deus seja louvado. Então essas atitudes são atitudes de uma cultura que vai se tornando cada vez mais anticristão. Há pouco tempo atrás, lá você entra em algumas cidades, você lê na entrada da cidade, essa cidade pertence ao Senhor Jesus, né?
há um tempo atrás em Sorocaba, lá você entra em Sorocaba, tem uma placa, né? Essa cidade Sorocaba pertence ao Senhor Jesus. E algumas pessoas entraram com um processo para tirar isso de lá, para realmente tirar essa placa de lá. Não conseguiram. Mas o que eu quero dizer, por que alguém vai se incomodar com essa placa? Por que alguém vai querer tirar isso? Porque nós estamos vivendo uma cultura onde tudo aquilo que era cristão cada vez vai sendo criminalizado, cada vez vai sendo proibido. Isso já é assim em muitos lugares do mundo, gente. Nem em todos os lugares do mundo você tem essa liberdade que você tem no Brasil, que você tem aqui no Ocidente. Mas cada vez mais ensinos, cada vez mais palavras, eles vão sendo ali lançados e colocando coisas contrárias à palavra de Deus. Então eu pus só algo aqui, né? Vou colocar aqui, hoje você começa a ter uma proibição de discordar de certas práticas sexuais. Você sabe o que eu estou falando. Antigamente você podia criticar tal prática. Antigamente você podia dizer que tal coisa era errado. Hoje você não pode mais, dependendo do que você estiver usando, dependendo do que você estiver falando, né? Essa coisa fica complicada, né? E outra, tais práticas elas hoje estão inseridas na educação. Quem não veio da última vez, mês passado que eu falei, está lá no YouTube, você pode ver lá. Hoje essas práticas elas são defendidas em sala de aula, está lá na corrente da educação, está lá nos livros didáticos, e aí daquele que realmente falar alguma coisa contra, né? Essas práticas, elas são defendidas nas programações culturais. Então, aquilo que é produzido, vou até lhe falar, às vezes você está vendo ali alguma coisa, está assistindo alguma coisa, e vem ali algo absurdo, que você sabe que aquilo é contrário à palavra de Deus, aquilo é errado, que aquilo é contrário, mas é mostrado como se fosse uma coisa boa, uma coisa positiva, e errado é aquele que é contra aquilo. Não pense você que aquilo está ali por acaso. Não pense que aquilo foi para ali à toa. Não. Há pessoas que estão lá e elas até pressionam, às vezes até obrigam para aquilo estar naquela programação, para propagar aquela ideia. Então a gente sabe que são ideias contrárias à palavra, contrárias àquilo que nós temos que nós não queremos para os nossos filhos, para os adolescentes, mas eles vão colocar lá goela abaixo. Então, para a gente entender que essas coisas são coisas muito fortes. Imposição da linguagem neutra. Todo mundo aqui sabe o que é linguagem neutra? Essa linguagem neutra, agora você não fala mais menina ou menino, né? Para falar menine, né? Ou seja, excluir a ideia do masculino e do feminino, né? Excluir essa ideia. Então, algumas pessoas elas querem colocar isso à força na linguagem, porque elas querem tirar a ideia do masculino e do feminino. Gente, para nós isso aí é uma coisa, não tem o todes, né? Não é para falar mais nem todos e nem todas, é para falar todes, né? E vou falar assim, eles vão colocando as coisas à força. Tem um vereador que ele fala assim, lá na Câmara, e o pessoal ele vai lá e eles falam todes. E ele diz que ele brinca e fala assim, não, eu não gosto de todes, eu só tomo Nescau, né? Mas eles vão jogando as coisas ali à força, lançando aquilo à força. Nós tivemos inclusive caso de algumas cidades e alguns estados em que autoridades dessas cidades, autoridades desses estados, eles fizeram uma lei proibindo o uso da linguagem neutra. Né? Então não pode usar esse tipo de linguagem. Gente, isso não é uma coisa inocente. Isso não é uma coisa neutra e inócua. Isso tem uma finalidade. A finalidade de anular a ideia muito clara de que existe o feminino e existe o masculino e que são duas coisas distintas. Quando eles pegam essa linguagem neutra, é para já colocar na linguagem, porque se você muda a linguagem, você muda a maneira das pessoas pensarem. E aí, essas cidades fizeram uma lei contra isso, não vai usar a linguagem neutra, mas veio ali o Tribunal Superior e ele anulou essa proibição, não pode mais proibir. Isso para você entender que há uma verdadeira luta cultural nas coisas mais simples para modificar a maneira das pessoas pensarem, né? Você já tem lugares que você não pode fazer a mínima crítica ao aborto, que você não pode falar, você é obrigado a aceitar. Essa semana, acho que
semana passada, recebi um vídeo, ainda pedi até a confirmação de uma pessoa lá na Inglaterra, que tinha alguém parado na frente de uma clínica de aborto, provavelmente ele estava orando, um senhor, e mostra o vídeo quando vieram os policiais e levaram ele preso porque ele estava ali orando na mente dele, na frente. Como é que sabe que ele estava orando? Não, é porque ele estava ali parado e ele sabe que muita gente fica ali orando para Deus ter misericórdia daquelas mães, abrir o coração delas para não fazer aquele ato, né? E esse homem foi preso. Isso num país como a Inglaterra, que é um país de herança cristã ali muito forte, ou já foi. Então, cada vez mais a gente vai vendo essas coisas sendo ali destruídas, né? E aí você vê essa negação da identidade masculina e feminina. Só para você saber, tem escolas que já não vai ter mais Dia dos Pais, que não vai ter mais Dia das Mães. Eles já estão aí trabalhando nisso muito tempo, para não ter mais Dia dos Pais, Dia das Mães, para anular isso. Só estou aqui, são exemplos muito pequenos, gente, para saber que aquela cultura bíblica, inspirada na Bíblia, na visão bíblica de mundo, na visão natural de mundo, ela vai sendo ali destruída. Ações jurídicas, a grande coisa talvez a lei, ela já fica ao lado disso, né? Então, vou proibir usar a linguagem neutra. Não vai não. Vamos proibir depender os trans de usar banheiro feminino. Não, vão usar. Então você começa a ter brigas nesta área ali, distorcendo muitas coisas. A mudança do próprio cristianismo. Você já tem hoje igrejas que começam a adotar certas ideias, né? Hoje você já tem igrejas que começam a defender certas ideias que são contrárias àquilo que a Bíblia ensina. Outra coisa, você tem igualamento de todas as religiões. Hoje é proibido. Eu vi 3 casos. Tem gente que falou que o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul é um juízo de Deus. E aí já teve gente que abriu processo contra essas pessoas por terem falado isso, né? Porque essas pessoas praticam determinada fé, veio o juízo de Deus sobre elas. Então essas pessoas que fizeram essa crítica, elas já estão sendo processadas. Então eu vou dizer assim, só para você saber, na Europa, que já é um país onde a cultura cristã foi quase totalmente destruída, você não pode ir na rua pregar para alguém, você não pode falar que determinado tipo de crença é errado, porque você tem que aceitar que todas as crenças são iguais. E deixa eu dizer, isso é algo bem contrário à palavra de Deus. Aliás, a gente tem que fazer questão de dizer, só Jesus Cristo salva, amém? Nós temos que ter no nosso coração, só Jesus salva. Quer mais? Nós temos que ter convicção, só essa aqui é a palavra do Senhor. Quer ver mais? Nós temos, só existe um Deus e só Ele deve ser adorado, como diz a Bíblia. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Glória a Deus. Existe idolatria, existem práticas espirituais que Deus rejeita, que Deus lança por terra, que Deus não quer, e essa é a mensagem de salvação, né? Nós temos que respeitar, as pessoas, elas têm liberdade para crer no que elas quiserem, e eu também. Eu creio que só Jesus Cristo é o Senhor, amém? Vamos lá. Então isso aí é colocado na cultura, é colocado na escola. Você não pode fazer qualquer crítica, você não pode discordar, porque isso vai ser considerado uma ofensa muito grande. Cristãos são responsabilizados pelo sofrimento e a morte de LGBT. LGBT vocês sabem que são, né? Só que hoje vocês sabem que as letrinhas elas vão aumentando, né? Hoje é LGBTQIANP+, né? A sigla é bem grande, né? Então assim, hoje você não pode falar nada contra, e mais, vou ler aqui depois um trecho. Hoje nós somos responsabilizados pelo sofrimento desse grupo, e nós vamos ver o que eles falam. E os cristãos, eles são pressionados a aceitar as práticas como normais. Você não pode mais ter os teus valores. Não, isso é errado, isso é certo, isso é bom, isso é ruim, isso é verdadeiro, isso é falso. Você não pode mais. Cada vez mais a pressão vai se tornar maior sobre isso. Aqui é só para a gente introduzir, depois a gente vai entrar bastante coisa da Bíblia. Mas por que eu estou falando isso? Eu sempre pego um período da história recente nosso, que quando a gente olha para trás, a gente fala, meu Deus, que absurdo, né? Que absurdo. Que é o período lá da Alemanha nazista, né? Quanto absurdo não foi feito com aqueles judeus. Preste atenção, eles foram primeiros, eles foram discriminados. Eles não podiam entrar em determinados lugares. Tinha restaurante
para você entender onde a coisa chega, gente. Tinha restaurante, estava escrito lá, proibido a entrada de judeus. Por quê? Só porque ele era um judeu. Né? Daqui a pouco os judeus eles já não podiam ter negócios, daqui a pouco eles já não podiam mais ter determinado tipo de emprego, daqui a pouco ele não podia namorar qualquer pessoa, ele não podia namorar um alemão, e começou, isso foi apertando, daqui a pouco eles foram colocados em campos de trabalho forçado, daqui a pouco eles começaram a ser mortos, e aí você tem uma série de coisas que foram feitas de atrocidade, não só com eles, com vários tipos de pessoas, e às vezes você olha assim e fala, meu Deus, ninguém falava nada, ninguém dizia nada, porque a coisa foi sendo, eu falei da outra vez, que muitas daquelas coisas que foram cometidas lá, elas eram ensinadas nas universidades e elas eram defendidas por leis. Ou seja, coisas erradas eram defendidas por leis, coisas erradas eram defendidas nas universidades. Então não é porque está na universidade que está lá é certo, não é porque está na legislação que é certo. Nós temos, eu e você, gente, nós temos uma outra influência na nossa vida, nós temos a palavra de Deus, amém? Mesmo que a lei diga uma coisa, a lei diz que você pode se divorciar à vontade, a lei fala que 2 homens juntos e 2 mulheres juntos são uma família, isso não interessa o que a lei vai dizer, interessa o que o Senhor disse para nós. O mundo sem a palavra, ele vai cada vez para mais distante de Deus. A Bíblia, gente, é a luz que ilumina os nossos passos. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor, amém? Então assim, mas qual é o problema hoje? Da universidade ensinou tal coisa, na lei diz tal coisa, e daí? E daí que ele disse que isso é normal, e daí que ele disse que isso é certo? Mas é isso que aconteceu lá na Alemanha. De repente, eles começam a dar uma mensagem, seja nas universidades, seja nas escolas, seja na mídia da maneira geral, que nem tinha as mídias que tinha hoje, tinha o rádio, e aquilo já era suficiente, tinha o jornal, tinha os livros, e aquilo ia influenciando a mentalidade das pessoas. Então não é difícil, deixa eu falar, não é difícil levar as pessoas para uma direção muito errada, como eles fizeram lá. Aí só lendo aqui algumas coisas, na Alemanha nazista, a propaganda tornou-se, com toda a naturalidade, a mais refinada arma pervertedora do senso moral. Então, já falo assim, muita gente que colaborou para fazer maldades tão terríveis com pessoas naquela época, eram pessoas até, digamos assim, normais, mas aquilo ficou ali constantemente falando, e aí as pessoas, elas foram para o caminho errado. Em pouco tempo, por exemplo, odiar os judeus tornou-se obrigação mais positiva, e um bom nazista sofreria, sem dúvida, remorso de consciência se fosse indulgente com algum representante da raça desprezada. Ou seja, se alguém não desprezasse judeus, ele começava a ser discriminado. Então aquela pressão era tão forte que ele ia agindo errado. Mesmo admitindo-se que toda pessoa normal tem um senso moral latente, pelo qual pode distinguir o certo e errado, o desenvolvimento, a estagnação ou a perversão desse senso depende em grande parte da educação, do treinamento e da propaganda. Então o que acontece? Você começa a ouvir aquilo ali constantemente, você tem que odiar o judeu, e aí a pessoa crescia ouvindo aquilo, ela ligava o rádio, ela ouvia aquilo, ela lia o jornal, ela via aquilo, então aquilo começava a vir na sua mente e começava a haver uma transformação social, e não só isso, havia pressão, né? Tem uma história, assim, que eu um dia estava numa condução lá em São Vicente, e eu até hoje me arrependo de não pegar o contato daquela mulher e conversar com aquela mulher. Eu estava na condução e eu estava lendo um livro que falava do sofrimento dos judeus, e aí tinha uma senhora do meu lado, e ela viu o que eu estava lendo, e aí ela disse assim para mim, ela falou assim para mim, eles sofreram muito. E aí eu falei assim, sofreram? Ela falou, eu sei, eu estava lá, né? Aí eu tomei um susto, né, quando ela falou assim, a senhora estava lá? Ela falou, eu estava lá. Ela falou assim, eu sou alemã, casada com um russo. E eu tinha 18 anos naquela época. E nós estávamos lá, e ela falou assim, e nós sabíamos tudo o que estava acontecendo, mas nós não tínhamos forças para resistir, nós tínhamos medo.
Ela falou assim: se você passasse, estivesse andando na rua, você ia passar por um soldado alemão, ele ia dizer para você assim: Heil Hitler. Se você não respondesse as mesmas palavras para ele, se você não respondesse, você ia ser levado lá para a delegacia para investigação. E se você, não desse boas explicações, você ia ficar preso lá. Às vezes você ia só ser solto, só não ia acontecer nada, mas aquilo já gerava um medo em você. Então a próxima vez, antes dele falar, você já falava a ele. Então tudo aquilo era um controle social, tudo aquilo já era uma maneira de levar as pessoas a se encaixar com aquilo, e há de quem não se encaixasse com aquilo. Então o problema não é quando nós temos culturas e pensamentos diferentes. Nós sempre tivemos pensamentos e culturas diferentes. O problema é quando as coisas começam a chegar num ponto em que, se você discordar daquilo, você corre o risco de ser criminalizado, você corre o risco realmente de ser deixado de lado, e aí a coisa começa a ficar muito complicado. Então a gente vai avançando numa cultura que ela tem tendência a se tornar cada vez mais anticristã, cada vez mais olhar as coisas cristãs, as ideias cristãs, como algo absurdo. E eu vou falar, mais absurdo é quando a gente mora num país que tem tanto crente, tanto cristão, e mesmo assim vive sobre essa situação. Vou aqui dar um exemplo, Tem coisas que, se fizesse um plebiscito assim na nação, você é a favor ou é contra isso? Era só pedir a votação da nação, a maioria ia dizer não. A maioria ia dizer não. Mas existe um pequeno grupo, às vezes, que ele vai querendo colocar isso à força, e às vezes colocar a força se você discordar disso, vai ter consequências sobre a sua vida. Vou dar aqui um exemplo, uma pessoa que é um jogador de vôlei, que ele viu um determinado tipo de desenho, ele não concordou com aquilo que esse desenho dizia, e ele só escreveu assim, ele escreveu assim: olha, eu sou contra isso, eu acho que isso está errado, aqui no Brasil mesmo. O que fizeram, tem organizações que fazem isso, fizeram ele perder todo o patrocínio que ele tinha, ninguém mais quis investir nele por causa disso, e ele então teve que parar de jogar vôlei, porque ele não tinha mais como trabalhar com aquilo, que ele perdeu todo o patrocínio. O que é isso? É uma forma de você não pode ter nada contra. Eu só estou dando aqui uns exemplos, gente, para a gente entender por onde as coisas elas podem ir e as coisas podem chegar. E aí, tem uma palavra, eu achei essa palavra quando estava fazendo umas pesquisas, e achei esse livro, chama-se Pandemia Cristofascista. O que seria cristofascista? A gente nem tem ideia, essas pessoas inventam as coisas, mas isso aqui foi um universitário que escreveu, professor provavelmente, e é um livro chamado Pandemia Cristofascista. Esse livro faz o quê? Ele criminaliza somente os cristãos que acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, e tem a Bíblia como fundamento da sua fé. Cristofascista é uma forma de dizer que quem crê de forma semelhante, quem crê assim, ele é semelhante a um nazista. Então, é uma maneira de mostrar assim: não, você crê nisso, você tem ideias que são iguais às dos nazistas. São coisas absurdas, mas nós vamos ver aqui. O que a gente não pode acreditar? Se você acredita que as suas crenças são as únicas verdadeiras, então você é um cristão, você é um cristão fascista. Deixa eu dizer aqui, eu creio que essa palavra é verdadeira. Amém? Eu creio que a palavra de Deus é verdadeira. Eu creio que aquilo que Deus disse, determinou, é verdade. É isso que eu creio. E se você crê assim, ele vai dizer ali com todas as palavras: você é um fascista. Fascista é algo muito ruim, gente. É algo assim que você é uma pessoa terrível. Se você, olha, isso aqui é coisa do livro dele, Se você é contra o direito das mulheres de matar seus filhos no ventre, ou seja, se você é contra o aborto, então você é um cristão fascista. Se você acha que a única forma de família é aquela retratada na Bíblia, então você é um fascista. Se você afirma que certas práticas sexuais são erradas, então você é um fascista. Tudo isso vai, ou seja, você não pode discordar dessas coisas, senão você é uma pessoa terrivelmente má e perversa. Todas essas coisas estão lá, nesse livro. E aí você pensa assim: não, mas isso aí é loucura, isso aí é só uma pessoa que escreveu, só uma pessoa que pensou, mas não é. Gostaria de dizer que não é. E eu vou falar algo assim na história. Quando uma coisa ela se torna comum e começa a se tornar, todo mundo viu, ela já começou lá atrás.
Tá? Ela já começou lá atrás. Não pense você que muitas coisas que nós estamos vendo hoje, elas começaram hoje não. Elas começaram lá 30, 40, 50, 60 anos lá atrás, e era pequenininho, mas as pessoas começaram a fazer aquilo começou a crescer e chegou onde chegou. Então nós temos que ter no nosso coração, nós temos que ter na nossa mente, nós temos que ter no nosso coração que existe uma palavra que vem dos céus, que é a palavra de Deus, mas que existem muitas ideias e pensamentos que são contrários a isso. E essas ideias e pensamentos, elas vão crescendo e muitas vezes elas vão se impondo, né? É assim que você tem que pensar, né? E aí eu quero ler esse trecho, e isso aqui é algo assim até... eu podia dizer assim, bem pavoroso. Né? Na época, isso aconteceu em 2019, um grupo se reuniu de LGBTQINAP, e eles fizeram ali um documento, e falaram muitas coisas fortes ali naquele documento, mas uma das coisas que eles falaram no documento, isso aqui é um trecho que eu estou colocando aqui, para você ver assim um discurso que criminaliza qualquer pessoa que discorde deles. Então olha aqui, ó, olha o que eles escrevem lá. Lamentamos e denunciamos, então é uma denúncia que ele está fazendo, que muitas comunidades de fé, sobretudo entre as cristãs, tenham se tornado espaços de, então olha só, a igreja ela tem se tornado espaço de silenciamento, opressão, humilhação, exclusão, abuso espiritual, psíquico, econômico e sexual. Máximas como Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Quem acha que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado? Levanta a mão, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Então ele diz, máximas como Deus ama o pecador e odeia o pecado. E outra máxima, macho e fêmea se criou. Quem acha que Deus criou homem e mulher? Levanta a mão, dá um glória a Deus. Então ele fala aqui, essas máximas são frequentemente utilizadas para produzir medo, vergonha, culpa e silenciamento. Discursos e práticas como esse têm contribuído para produzir relações familiares violentas, sofrimento psíquico e, no limite, muitos casos de depressão, suicídio entre as pessoas lésbicas, gays, bissexuais, assexuais, travestis, transexuais, não binários, tal, que monte de coisa, e outras expressões de gênero, especialmente entre negros, pobres e territórios vulnerabilizados. Ou seja, que a nossa pregação do evangelho bíblico, que a nossa insistência que a palavra de Deus é verdadeira, ela tem trazido sofrimento, morte, opressão, destruição, até suicídio para essas pessoas. Então, quando eles fazem esse documento, e tem muitas outras coisas mais, eles estão dizendo que esse nosso discurso, essa nossa pregação é destrutivo e é mau. Aí você pode achar, eu nem sabia que isso aconteceu, mas tinha representantes de vários lugares lá, e cada vez mais esses discursos, eles vão para os lugares de poder, e eles vão influenciando as maneiras das pessoas pensarem. Eles vão para a educação, eles vão para a cultura, eles vão para tudo quanto é lugar, e eles vão querendo mudar a forma das pessoas pensarem. Então, cada vez mais, nós vamos vendo uma cultura anticristã, ela vai sendo construída, e eu vou dizer assim, não é, pastor, mas sempre houve, todos os pecados, eles sempre existiram, certos tipos de coisas sempre existiram, mas o grande problema é quando essas coisas começam a vir como uma ditadura, eles começam a vir como uma obrigação, eles começam a vir de uma forma que você não pode pensar diferente, falar diferente, agir diferente, senão você vai ser criminalizado, você vai ser responsabilizado ali. Então tudo isso para a gente ir pensando, a gente ir orando os caminhos que o mundo vão tomando. E aí a gente tem que pensar, algumas pessoas elas falam assim, pastor, mas isso a Bíblia diz que, a Bíblia fala muito disso, e realmente a Bíblia fala muita coisa ruim que vai acontecer, mas olha, eu e você estamos aqui para permanecer em Deus e fazer aquilo que é a vontade do Senhor, tá? Eu e você estamos aqui para agir de uma maneira diferente, pensar de uma maneira diferente, andar de uma maneira diferente e ser diferente. Então eu quero aqui, como é que eu vou agir nisso aqui? Eu queria compartilhar algumas coisas para a gente pensar como é que vai ser a minha atitude diante de tudo isso, como é que eu vou viver nesse mundo. Algumas coisas aqui, gente, são coisas bem simples, são atitudes de um verdadeiro cristão. Eu quero só pedir, quem é de Jesus aí, dá um glória a Deus. A Bíblia, Jesus falou, vocês não são do mundo, porque eu vos resgatei do mundo.
Nós estamos no mundo, mas nós não somos dele. O que isso significa? Que nós temos padrões diferentes, que nós temos pensamentos diferentes, que nós temos atitudes diferentes, porque nós somos dele. Glória a Deus. Então, algumas coisas aqui. Tenha certeza que você é do Senhor. Amém? Por que eu falo isso? Você pode frequentar uma igreja, né? Você pode frequentar uma igreja, você pode se batizar, você pode gostar às vezes até de ir à igreja, você pode gostar disso, isso é bom, né? Isso é bom. Você pode ter sentimentos muito bons, desejos até bons, mas você ainda não teve uma experiência salvadora e redentora com o Senhor. Você não tem convicção da sua salvação, você ainda não tem certeza se Ele fez uma obra na sua vida. Então quer dizer, se você não tem essa certeza, deixa eu dizer para você, abre o seu coração, deixa Deus entrar na sua vida, e você tem certeza que você é do Senhor, amém? A Bíblia diz, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Glória a Deus, tá? Como é que eu sei que eu sou do Senhor? Eu não sei como eu sei, mas eu sei que eu sei que eu sou do Senhor, amém? Eu sei que Ele me perdoou, eu sei que Ele derramou a sua graça na minha vida, eu sei que Ele perdoou os meus pecados, eu sei que o Senhor está na minha vida, eu sei que eu sou do Senhor. Glória a Deus. Então tem essa, Senhor, eu quero cada vez ser mais convicto. Não é, sabe, não é saber que é perfeito, que eu não tenho nenhuma falha. Você não é um cristão porque você não tem nenhuma falha. Você é um cristão porque Jesus te amou e te salvou. Amém? Você é dele porque Ele te amou. Ele morreu pelos seus pecados. Ele morreu na cruz pelos seus pecados. Ele ressuscitou pelos seus pecados. Amém? E você creu, né? E você creu. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amém? Então tenha essa convicção de que você é do Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que não tem convicção, né? E nós temos que ser convictos. Eu sei o que o Senhor fez na minha vida. Hoje eu vejo casos, assim, muitos casos que o jovem ele vai estudar na universidade, ele entra lá crente, ele entra lá comprometido, ele entra lá realmente alguém que cresceu na casa do Senhor, cresceu ouvindo a palavra do Senhor, e daqui a pouco ele lançou tudo aquilo para trás. Ele esqueceu tudo aquilo, e aqueles ensinos lá superam aquilo que ele recebeu, e nada neste mundo vai superar o que Deus fez e o que Deus falou sobre nós, amém? Ele diz que você é dele, você é dele. Segundo ponto aqui, tenha convicção de que a palavra de Deus é a verdade, de que a palavra do que Deus aqui é a verdade. Jesus disse, João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, né? A tua palavra é verdade. Essa convicção de que o que Deus disse é a verdade tem que estar no nosso coração, tem que estar na nossa mente. Às vezes eu não vou saber refutar aquilo que a pessoa disse, às vezes eu não sei contra o argumento dele, porque argumentos precisa de estudar, às vezes precisa analisar. Eu às vezes não sei, outros sabem, mas eu não sei. Mas uma coisa eu sei, essa é a palavra do Deus vivo, toda poderosa, e é nela que eu vou confiar, e é nela que eu vou crer. Eu tenho falado, a gente tem feito um discipulado com os livros da Bíblia, e tem um trecho da Bíblia que é o trecho talvez que me deixa muito indignado, né? Porque Deus tirou o povo do Egito, a gente conhece a história, né? Deus tirou o povo lá do Egito e disse, eu vou tirar vocês daqui e vou colocar numa terra que mana leite e mel. A terra que eu prometi para Abraão, a terra que eu prometi para Isaac, a terra que eu prometi para Jacó, vou colocar vocês lá, né? Aí Deus, Deus não só fala, Deus faz, amém? Deus faz. Aí que Deus fez? Deus mandou 10 pragas sobre o Egito, não foi? Deus mandou 10 pragas sobre o Egito para mostrar o poder dele. Coisa tremenda Deus fez ali. Deus tirou o povo, que o faraó falou, vai logo. Ainda deram dinheiro para eles irem embora, né? Deus prometeu, Deus cumpriu. Aí daqui a pouco eles param diante do Mar Vermelho. O que Deus faz? Deus abre o Mar Vermelho. Eles passam o Mar Vermelho ali. Aí eles passam o Mar Vermelho, não tem comida para comer, Deus faz cair pão do céu, Deus faz sair água da rocha, né? E eles vão lá para o deserto, lá no deserto Deus dá a lei para eles, aí eles vão tomar posse da terra no caminho inteiro, Deus vai falando assim para eles, eu vou dar aquela terra que eu prometi para Abraão, Isaac e Jacó, eu vou dar para vocês a terra, eu vou na frente de vocês, vocês vão vencer ali os inimigos, vão conquistar aquela terra, porque eu sou com vocês. Eles foram.
Quando eles chegam no limite da terra, né? Quando eles chegam no limite da terra, numa cidade chamada Cades Barneia, o Moisés pega e fala assim, olha, ele pega um de cada uma das 12 tribos e fala assim, ó, vai lá, espia a terra direitinho, para a gente ver onde estão os inimigos, onde estão cada coisa, para vocês confirmar, para a gente poder ir lá e conquistar a terra. E aí os 12 eles vão lá, cada um de cada tribo, eles espiam a terra, eles chegam inclusive trazendo um cacho de uva, gente, eu vi uma foto de um cacho de uva desse tamanho, 2 carregando um cacho de uva tão grande, e eles trazendo ali o cacho de uva, e aí desses 12 que vão lá, 10 deles chegam para o povo e falam assim, ó, realmente a terra é boa, realmente ali tem muitas fontes de água, realmente ali tem terra frutífera, tem muitos frutos ali, mas nós não vamos conseguir conquistar não. Não vai dar. O povo que está lá é um povo guerreiro. O povo que está lá é um povo alto demais. Eles são como gigantes. A gente parecia gafanhotos. O povo que está lá está em cidades com muros muito altos. Nós não vamos conseguir conquistar aquela terra. Aí deixa eu lhe dizer assim. Você tinha 2 palavras. A de Deus dizendo, vocês vão conquistar essa terra. Você tinha a palavra de Deus dizendo, eu vou dar essa terra para vocês, a terra que eu prometi para Abraão, Isaac e Jacó, vou dar para vocês. E para provar isso eu vou fazer coisas tremendas, Deus fez coisas tremendas no meio deles. E daqui a pouco vem 10, desculpa com licença da palavra, 10 bestas, e fala o quê? Não vai dar, não vamos conseguir, não vamos conquistar essa terra, vamos perder. Sabe o que o povo fez? Acreditou nos 10. E desistiu, vamos voltar para o Egito. Então eu quero que você tenha convicção daquilo que Deus disse, amém? Você é um salvo em Cristo Jesus, a palavra dele é verdadeira, e deixa eu dizer mais, a palavra de Deus diz que tudo que Deus fez por você, não é só para essa terra aqui não, Deus tem uma eternidade de glória preparado para aqueles que o amam, amém? A Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aquele que o ama, glória a Deus. Eu creio que tudo que Deus tem para mim, Ele vai cumprir, glória a Deus. Então nós temos essa convicção daquilo que Deus disse. Concorde com as Escrituras sobre o que é bom e aquilo que é mal, né? Aquilo que é bom e aquilo que é mal. Isaías capítulo 5, versículo 20, fala se não é o que nós vivemos hoje. Isaías 5:20 diz, ai daquele que chama o bem de mal, que chama o doce de amargo, o amargo de doce, que chama a escuridão de luz e a luz de escuridão. Então tem coisa hoje que são pecados, gente, a Bíblia chama de pecado. Mas se você acha que se você chamar isso de pecado, ele vai te taxar de um monte de coisa, né? De preconceituoso é a menor delas, né? Então, nós pensamos, a Bíblia, ali está Deus dizendo o que é certo e aquilo que é errado. Aquilo que é bom, aquilo que é mal. Aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Isso é real, isso é forte. Então, creia nisso, que existe aquilo que é certo e aquilo que é errado. Quarta coisa, que não cocheie entre 2 pensamentos. Isso aqui é algo, deixa eu lhe falar, seja um crente forte em nome de Jesus. Seja um crente forte em nome de Jesus. Seja alguém convicto. Não pense que é coisa de hoje não. Elias chega lá para o povo, aqui 1 Reis 18:21, ele olha para o povo, porque um povo, uma hora ele estava servindo a Baal, outra hora ele estava servindo ao Senhor, uma hora ele estava lá na igreja, outra hora ele estava lá fora. E aí aquele povo não ia conseguir fazer nada. Elias chega para ele e fala, decide vocês. Até quando vocês vão ficar cocheando, mancando entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. O que vocês vão seguir? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Diga comigo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Né? Gente, muito crente, né? Vou falar assim, muito crente, vários momentos diferentes da história, em vários lugares do mundo, eles pagaram o preço,
por servir ao Senhor. Eles pagaram o preço por amar ao Senhor. Eles pagaram o preço por se posicionar ao lado do Senhor. Que Deus nos dê graça para nós nos posicionarmos diante do Senhor, né? É assim que eu penso. Tem uma mulher que ela fundou uma organização chamada, é meio estranho para nós, chama-se Irmandade Evangélica de Maria. São freiras evangélicas, um negócio meio diferente. E ela nasceu lá na Alemanha. E essa mulher chamava Basileia Schlink. E ela, porque ela ensinava, era proibido, gente. Haviam proibido de ensinar o Antigo Testamento. Era proibido na Alemanha de ensinar o Antigo Testamento. E ela ensinava. Não só ela ensinava, como ela defendia os judeus. E os nazistas levaram ela presa. Eles ficaram horas ali, questionando ela, pressionando ela, e ela permaneceu. Nem assim, para mim, o Antigo Testamento também é a palavra de Deus, e eu também vou ensinar, e eu vou pôr a palavra ali. Eles acabaram soltando ela, deixaram ela aí, mas ela manteve a sua posição, manteve ali o seu lugar no Senhor. Se mantenha firme no Senhor, amém? É assim que eu creio, é assim que eu vou permanecer. Escolha interiormente, verbalmente e publicamente a vida de Deus. O que eu quero dizer com isso? Não, meu coração, eu vou seguir o Senhor. Isso é interiormente, mas também verbalmente. Diga, eu vou servir ao Senhor, glória a Deus. Eu vou fazer aquilo que o Senhor quer, vou caminhar com o Senhor, com a graça dEle, com a força dEle, com a sabedoria dEle, mas eu vou servir ao Senhor. E publicamente, faça isso publicamente, para que todos saibam que você serve ao Senhor, que você é do Senhor. Deuteronômio 30:19, Deus fala assim para o povo: eis que eu pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Então, em nome de Jesus, nós vamos escolher a vida e a bênção para a glória de Deus, amém. E vai ser no dia a dia, na nossa caminhada dia a dia, nas nossas atitudes, nas nossas decisões, que nós vamos fazer as coisas, né? E aí algumas práticas importantes, né, para nós tomarmos aqui. Isso aqui são coisas muito simples. Isso aqui, eu chamo isso aqui, é o básico, né? O que é um crente, o básico que ele vai fazer? O crente vai orar, né? O crente vai orar. Alguém já disse que você pode não ser crente e orar, mas você não pode ser um crente e não orar, né? Orar. Olha, orar, gente, não é uma coisa qualquer, né? Orar, quando você ora, só o fato de você dobrar o seu joelho e orar, você já está dizendo muita coisa. Quando você dobra o seu joelho, quando você levanta a sua voz aos céus e clama, você já está dizendo uma mensagem. Você está dizendo, eu creio no Senhor, amém? Eu creio que Ele é Senhor e que Ele interfere nesse mundo, que Ele faz as coisas neste mundo. Eu creio que eu não domino todas as coisas na minha vida. Ele domina, Ele é Senhor na minha vida. Isso é orar, não é? Quando você faz as coisas sem orar, quando você toma decisões sem orar, quando você passa dias sem orar, quando você vive a sua vida, eu vou falar assim, às vezes tem gente que ele não é um ateu na teoria, ele nunca vai dizer que ele é um ateu, mas ele na prática ele é um ateu, porque ele não fala com Deus, ele não busca Deus, ele não invoca Deus, ele não tem a consciência de que Deus está lá. Quando eu oro, eu estou orando porque eu sei que Deus vive e Ele é real, amém? E Ele disse que eu podia orar, e Ele ia me responder. Então ore, a nossa vida, essas coisas aqui são aprendizados. Quem de vocês aqui ora, levanta a mão, dá um glória a Deus aí, amém? Eu acho que vocês oram um pouco Quem ora aí e levanta a mão e dá um glória a Deus? Glória a Deus! Mas a vida de oração, ela tem que ser uma coisa que se torne cada vez mais forte. Se você já ora, o Senhor está dizendo, ore mais, amém? Aprenda mais a orar. Nós vamos vir a vida inteira para aprender a orar e não vamos saber o suficiente. Mas nós podemos crescer cada vez mais no aprendizado de orar, amém? Ore e leia a palavra todos os dias. Parece ser, eu estou falando isso aqui, gente, mas para a gente poder resistir aquilo que a Bíblia chama de mundo,
essa cultura ao redor que quer nos levar a atitudes, a pensamentos que são contrários a Deus, tá aí, é um rio, se você tem que nadar contra a correnteza. Eu falo assim que se você não está nadando contra a correnteza, ela está te arrastando. Então nós temos que aprender a ter força, e nós precisamos orar e ler a palavra. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém? Porque ele vai ser como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto ele fizer, prosperará para a glória de Deus. Amém? Vai. Então assim, todo mundo aqui lê a Bíblia, tenho certeza que lê a Bíblia, nem que seja na hora que você vê no culto, mas aumente isso, né? Aumente isso. Tenha uma Bíblia onde você for, tem uma Bíblia lá à mão, todos os dias leia. Você às vezes vai estar lendo a Bíblia, e você vai estar assim, na sua mente, não estou entendendo nada, se você estiver lendo a Bíblia, e você vier um pensamento assim, não estou entendendo nada, repreende em nome de Jesus, tá? Que isso é mentira do inimigo, tá? Você pode não entender tudo, mas tenho certeza que alguma coisa você está entendendo. Você tá lendo a Bíblia e você está vendo que Deus responde oração. Você está lendo a Bíblia e você está vendo que Deus julga aquilo que é errado. Você está lendo a Bíblia e você está vendo que Deus dá livramento, que Deus dá provisão, que Deus dá cura. Você está lendo a Bíblia e você está ouvindo o chamado de Deus para você perdoar, para você amar, para você servir ao Senhor. Todas essas coisas estão sendo ali colocadas aos poucos na sua mente. Então, o ruim é quando você não lê a palavra. Então, cada vez mais nós temos que aprender a ter a Bíblia mais e mais presente diariamente na nossa vida, tá? E terceira coisa, a gente congregar. Hebreus 10, 25 diz assim: não deixando de congregar, como é costume de alguns, tá? E quanto mais você vê que vai se aproximando aquele dia, antes exortai-vos uns aos outros. É na igreja, gente, que a gente ouve palavra, a gente vê irmãos, alguém conversa com a gente, dá uma palavra, vem louvor, toca o nosso coração, é ali. Então congregar faz parte da vida cristã. Essas coisas podem ser básicas, mas elas são aquilo que vai nos fazer ao longo do tempo crescer, para a gente ficar firme na palavra. Segundo, fazer da leitura e meditação da palavra uma prática diária e permanente. Vou falar que isso aqui é receita. Você já foi no médico? Você já foi no médico? E você estava com uma dor, você está com um problema, né? E ele pegou e te deu uma receitinha, né? E faz assim: usa isso aqui uma vez por dia, né? Ou então, de 12 horas. Quem já aconteceu isso com você, né? Então, estou aqui. Vou dar uma receitinha para vocês. Leia isso aqui todos os dias, tá? Se puder, de 12 em 12 horas. Se puder, de 6 em 6 horas, tá? Gente, isso vai ser saúde. A Bíblia diz: vai ser saúde para os teus ossos. Amém? Tem muita doença da sua alma que vai ser curada em nome de Jesus. Muita ideia errada na sua mente que vai ser curada em nome de Jesus. Tem muito sentimento ruim que vai ser curado em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus tem poder. Amém? Aí a pessoa volta lá no médico, um mês depois, e está pior, né? Aí estou pior, doutor. Você tomou remédio? Não. Aí o médico, ele ficou com raiva de você. Ele não falou nada, mas ficou com raiva de você, né? Como é que você quer ser curado se você não tomou o remédio, minha filha? Né? Como é que você quer que a verdade de Deus entre no seu coração, entre na sua mente, entre no seu espírito, se você não colocou a palavra dele diante dos seus olhos? Que a palavra de Deus esteja na sua vida todos os dias. Glória a Deus. Não ceder os nossos valores bíblicos quando pressionados. Porque a pressão vem, gente. A pressão vem. Lá no trabalho, lá no meu... Olha, vou contar uma história que isso aqui parece até mentira, mas eu escutei de uma pessoa, né? Que ela disse assim, que quando ela foi casar, e ela falou no emprego dela assim: eu vou casar. E uma moça do trabalho dela disse assim para ela: mas você vai casar com um homem? Ela: vou. Mas que absurdo, você vai estragar a sua vida. É verdade, parece que é brincadeira. Para dizer que não é, para dizer assim,
A pastora Cris está ali, é da igreja dela, né? Me contou essa história. Parece brincadeira, gente. Mas é para você ver que culturas distorcidas, elas não estão só lá na universidade, ela já chegou lá no dia a dia das pessoas. Para mim a moça está louca, né? Mas para a moça, quem está louca é quem é casado com o homem. Né? Mas para você entender para onde as coisas vão. Então, não ceda às pressões. Né? Não ceda. E eu vou falar mais uma coisa, a gente já falou bastante aqui, mas gente, eu fico, sabe quem tem o dó? Dos jovens, dos adolescentes. Porque eles sofrem uma pressão e eles não têm a estrutura que eu escutar um negócio desse assim, eu falo, filha, eu vou dar uma receita aqui no psicólogo, procura um psicólogo, mas o psicólogo vai acabar concordando com ela, esse é o problema às vezes, né? Hoje em dia tá feio o negócio. Mas fala assim, para mim é doideira, mas às vezes você fala isso para um jovem, ele não tem a mesma defesa, ele não tem às vezes a mesma convicção, porque para ele é uma pressão muito grande. Então nós temos que resistir a essa influência que está ao nosso redor, porque nós pertencemos ao Senhor, porque os nossos padrões estão em Deus, porque aquilo que nós pensamos, aquilo que nós cremos, aquilo que nós dizemos e aquilo que nós fazemos, ela vem do trono do Deus Todo-Poderoso. Amém? Mas uma coisa, isso aqui é importante, não permita que o ódio nos domine, porque às vezes a coisa é tão hoje forte, né? E às vezes você precisa pôr tanta força para resistir, tanta força para rejeitar isso, que você acaba às vezes se revoltando, você acaba às vezes ficando bravo com determinadas coisas, não deixa, você não foi chamado para odiar, você foi chamado para amar, né? Você não foi chamado para concordar, amar nem sempre é concordar, às vezes amar é justamente discordar, amar muitas vezes é dizer, isso está errado, isso não é bom, isso não vai trazer bênçãos para a sua vida, então não deixe que o ódio te domine. Aprenda sobre esses assuntos, para argumentar com qualidade e sabedoria. Eu escrevo, palestro, eu indico livros, faço vídeos, porque são coisas novas, a igreja está lidando com coisas novas, a igreja está num tempo que ela nunca teve, muitas coisas que nós estamos ouvindo hoje, vendo hoje, lá nos nossos 20, 30 anos, nós nem nós nem imaginávamos que aquilo seria, eu jamais ia imaginar que alguém ia condenar outra porque ia casar com um homem. Eu nunca imaginei que uma coisa dessa ia acontecer. Alguém me dissesse, lá no futuro isso vai acontecer. Eu dizia, não, né? Gente, hoje tem gente que ele acha que é um cachorro e ele age como um cachorro, e tem gente que apoia ele, diz que não pode, você não pode contrariar. Tem uma história, uma notícia que eu vi, que o menininho na escola, tinha um amigo dele, que o menino começou a dizer para todo mundo que ele era um gato, né? E ele ficava andando feito gato na escola e miando feito gato. E aí o amiguinho dele foi lá e falou assim para ele, você besta, rapaz, você não é gato não, você é menino. Né? E aí o professor ouviu ele falando isso e foi lá brigou com ele, que ele tinha que ser mais sensível, se o outro achava que era um gato, tinha que deixar ser um gato. Né? É verdade, isso aqui é notícia, gente. Eu sei que é loucura, mas eu vou dizer uma coisa, ó, quem não crê na Bíblia, crê em qualquer besteira, tá, gente? Quem não crê em Deus, crê em qualquer coisa. Então nós temos que aprender a firmar nosso pensamento nas Escrituras. Engaje-se na luta, tá? Engaje-se na luta. Aquilo que você puder fazer, aquilo que você puder resistir, resista e trabalhe para a glória de Deus. E aí só deixar aqui com vocês alguns versículos que são importantes. Olha o que está escrito aqui, ó. Vocês são o quê? Vocês são o sal da terra. Mas, se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então eu vou falar, tem muita igreja que ela se deixou corromper por ideias tão ruins, que ela já não é mais, não vai salgar mais nada. Gente, tem igrejas aí que um monte que aquilo que a Bíblia chama abominação, ele simplesmente deixa fazer, ele não vai salgar mais nada, porque ele já perdeu o sabor. Deixa Deus salgar a sua vida, amém? E seu sabor permanecer. Vocês são o quê? Não, o segundo. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão
Na casa. Né? Agora eu quero só que você preste atenção numa coisa aqui. Vocês são sal da terra. Você não é sal da igreja. Vocês são luz do mundo. Você não é luz da igreja. A igreja é o lugar onde a gente vem para restaurar o nosso sabor. A igreja é o lugar onde a gente vem para o Senhor derramar o seu azeite e fazer com que a nossa luz brilhe mais e mais. Mas esse sabemos, porque você carrega o Senhor para onde você vai. O azeite que você tem na sua vida, o espírito que você tem na sua vida, o sabor das verdades de Deus que você tem na sua vida, você vai levar para onde você for. Se você for numa escola da aula, você vai levar. Se você for lá num lugar que você vai vender, lá você vai levar. Se você for lá na sua empresa, você vai levar. Aonde você for, você vai levar o sal, você vai levar a luz, porque você é de Deus. Amém? Você é de Deus. A luta é grande, gente, mas aqui está escrito, ó, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, elas são poderosas em Deus. Amém. As armas, quando a Bíblia fala assim de armas, não é para você andar armado não, né? Mas está falando da verdade. Gente, a coisa mais poderosa, você tem a verdade de Deus na sua vida, amém? E a verdade de Deus tem poder. Você tem o Espírito de Deus na sua vida, e o Espírito de Deus tem poder. A sua palavra, a sua oração, elas têm poder. Ao contrário, são poderosas em Deus para fazer o quê? Destruir o quê? Fortalezas. E aqui, próximo versículo, Paulo fala assim: destruímos falsos argumentos. As pessoas, elas têm falsos argumentos, elas têm falsas ideias, elas têm falsos conceitos. Mas quando você, com o amor de Deus, com a graça de Deus, com a sabedoria de Deus, com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus que está na sua vida, você fala, você ensina, você conversa, você explica, você ama, você abraça, você faz algo de Deus, você está ali destruindo argumentos, falsos argumentos, e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e leva cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, à medida que você leva, sabe, você ali, você conversa, explica, você fala, às vezes não vai ser no primeiro dia, não vai ser no segundo dia, não vai ser no terceiro dia, mas você vai falando ali, e aí Deus vai agindo, vai destruindo daquela, sabe, as pessoas estão ali contaminadas por pensamentos errados, por conselhos de ímpios, por caminhos de pecadores, por roda de escarnecedores, elas estão ali, e à medida que você vai falando, a palavra de Deus vai entrando, e o coração dessas pessoas vai mudando, né? Vai mudando, é assim que você vai fazer, é assim que você vai lutar. E aí, para terminar, duas palavras que a gente precisa ter no nosso coração. Primeiro delas, Mateus 16:18, Jesus falou o quê? Sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Amém. Você é a igreja do Senhor Jesus, você é a igreja dele, não é? Como eu digo, igreja não é só o lugar que você vai, igreja não é só a comunidade a qual você pertence, igreja é algo que você é, né? Você é. Então, aonde você estiver, você é a igreja do Senhor, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Glória a Deus. O mundo, gente, as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas a glória de Deus vem nascendo sobre nós. Amém. E o último aqui, sois de Deus. Acho isso assim muito forte. Você é de Deus, é dele, você pertence a ele. A consciência, sabe, é uma consciência que a gente não pode perder. E a gente tem assim, porque às vezes você fala para eu sou de Deus, dá a impressão assim de algo soberbo. Não, eu não sou de Deus porque eu sou bom, eu sou de Deus porque ele é bom, ele me amou e me salvou. Amém. Eu sou de Deus, não porque eu mereça, eu sou de Deus, porque Ele me comprou com o sangue do seu Filho, sem eu merecer. Glória a Deus. Eu sou de Deus, porque Ele, na sua graça, na sua misericórdia, me justificou e me aceitou. Glória a Deus. Sois de Deus, e já os tende vencido. Deixa eu dizer algo para você, a gente está na batalha, mas nós não somos aqueles que vão lutar para vencer.
nós somos aqueles que vão lutar porque nós já vencemos em nome de Jesus. Amém. Nós já vencemos nele. Naquele dia que ele morre lá na cruz, em que ele diz, está consumado. A Bíblia diz lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 15, que ele, despojando principados e potestades são nomes de dominadores das trevas, e ele, despojando principados e potestades, os despojou, triunfando deles lá na cruz. Então nós estamos aqui, nós temos que ter essa convicção, nós somos de Deus e nós já vencemos, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Glória a Deus. Eu falei que era o último, mas eram os últimos versículos, então uma última frase aqui, tá? Eu fico olhando assim, e é tão bonito, uma coisa que eu acho muito bonito, pessoas que já viveram em culturas contrárias a Deus, tá? Pessoas que foram oprimidas lá nos países comunistas, ou até que são, né? Pessoas que foram oprimidas lá durante os nazistas, pessoas que permaneceram no Senhor. Tem um livro, um filme muito bonito, chama O Refúgio Secreto, que era uma família holandesa, de crentes, e quando começaram a perseguir os judeus, que Hitler invade a Holanda, está dominando a Holanda, e começa a prender e matar os judeus, eles criaram um quarto secreto, por isso chama Refúgio Secreto. Eles criaram lá na casa deles um quarto secreto mesmo, você não conseguia ver, e começou a esconder esses judeus lá, né? Eles viviam lá, e eles foram guardar esses judeus lá. Um dia alguém os denunciou, e a polícia, a Gestapo, foi lá na casa deles e falou: olha, denunciaram que vocês têm aqui escondido na casa de vocês judeus. Não tem não, procuraram, ninguém achou nada, levaram toda a família para o campo de concentração, eles morreram ali no campo de concentração. Morreu um senhor que tinha 80 anos na época, não lembro se tinha mais alguém, mas 2 irmãs, uma delas morreu, a outra que sobreviveu contou a história, mas eu lembro assim que eles chegaram para esse senhor de 80 anos e falaram para ele assim: nós vamos deixar você embora. E ele falou: não, eu sirvo ao Senhor e eu vou servir ao Senhor, e Ele é meu Senhor e eu vou viver a vida inteira com Ele. E ele morreu lá, mas ele não cedeu. A filha morreu e não cedeu, a outra não cedeu e escapou e contou a história. Mas pessoas que estiveram dispostas a realmente permanecer no Senhor. E aqui uma frase assim: em tempos de crise, Deus sempre salvou a igreja, mas Ele sempre a salvou pelos teimosos defensores da verdade e não pelos pacifistas teológicos. Deus quer que nós sejamos teimosos defensores da verdade. Teimosos defensores da verdade. Em 1936, Hitler mandou prender 600 pastores que não queriam aceitar aquelas ideias deles, foram para o campo de concentração, morreram lá, mas eles não cederam. Nós temos que ter essa convicção de saber que nós não cremos no que está escrito aqui à toa, nós cremos mais do que a própria vida. Está escrito: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Amém? Eles o venceram pela palavra do testemunho que deram e não amaram as suas vidas até a morte. Glória a Deus. Que o Senhor nos dê convicção, que o Senhor nos dê cada vez mais, nós possamos ser pessoas e crentes convictos daquilo que o Senhor nos tem dito. Que Ele nos dê graça, porque só Ele pode fazer isso na nossa vida, tá? Vamos ficar em pé, vamos orar? E só para falar, talvez alguns não sabem, tem 2 livros, tá? Sobre isso, esse aqui, Marxismo Selvagem. Lá fora tem outros livros lá. Dragão Vermelho. Eu amo ler, mas fala assim, um livro que para mim é uma ficção, mas ele nos ensina muito como funcionam essas coisas. É um livro chamado 1984, né? É uma ficção escrito em 1948, mas que mostra muito como a manipulação da linguagem, da comunicação, da história. Lá tinha inclusive um negócio chamado polícia do pensamento. Se você pensasse diferente, você já corria risco, né? Então são muitas coisas que a gente precisa às vezes entender para onde nós estamos indo, né? Então se você quiser depois, você passa lá. Esse aqui também é o canal. Meu canal tem lá alguns vídeos sobre isso, algumas palestras, você pode ir lá e ler bastante. Tem uma lá chamado Marxismo e Família, né, para você poder acompanhar, e outros mais que tem lá. Mas eu queria que você orasse agora, para que o Senhor te dê convicção. Todos nós temos uma medida de fé, mas Deus quer que essa fé nele cresça. Amém?
E essa fé vai crescer se ela for alimentada. Cada vez que você ora, você pode achar assim, mas eu orei e não aconteceu nada. Aconteceu, porque é impossível você entrar em contato com Deus e não acontecer nada. Se você orou, Deus tocou na sua vida, amém? Alguma coisa aconteceu. Amanhã vai acontecer mais um pouco, depois mais um pouco, depois mais um pouco, depois mais um pouco, vai acontecer. Você vai ler a Bíblia, eu não entendi nada, não aconteceu nada. Aconteceu sim, Deus agiu na sua vida. Fui para a igreja, não aconteceu nada. Aconteceu sim, Deus está aqui, hoje Ele tocou um pouco mais na sua vida. Então se coloca no Senhor, que Deus faça de você um crente forte e firme em nome do Senhor, amém? Pai querido e amado, eu quero neste momento orar com o teu povo aqui, ó Pai. Eu quero neste momento aqui, ó Pai, pedir que o Senhor venha fazer de nós cristãos firmes em Ti, ó Pai. Homens que oram, mulheres que oram, que buscam a Tua face, que clamam o Teu santo nome. Pessoas que amam a Tua palavra, que buscam a Tua palavra. Pessoas que estão na Tua casa te adorando, Senhor. Ó Deus, que nada nos afaste de Ti, ó Pai. Que nada nos afaste, Senhor. Ó Deus, que nada nos afaste da Tua palavra, que nada nos afaste da Tua casa, ó Pai, que nada nos afaste de Ti. Ó Deus, nos dá um coração, Senhor, pronto para Te servir. Senhor, se alguém aqui hoje, que ele não tem convicção de que o Senhor o salvou, que hoje o Teu Espírito o visite, ó Pai, e ele, Senhor, esteja aqui convicto e certo de que o Senhor entrou na vida dele, e que ele ore pedindo que o Senhor entre na vida dele, venha redimi-lo para a glória e honra do Teu nome, Pai, e cada um de nós aqui nos faz convictos e firmes da Tua palavra e da Tua verdade, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Paulo disse assim, porque estou certo que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados,